muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Mais uma vez aqui a nossa conversa, nosso bate-papo. Obrigado, um prazer estar aqui, um dia importante aqui em Brasília, embora esvaziado. É um dia cheio de notícia, um dia cheio de eventos acontecendo, tanto agora no Palácio do Planalto pela manhã, à tarde vai ter o evento no Supremo Tribunal Federal, desses 3 anos, né, emblemáticos aí do 8 de janeiro de 2023, e agora com esse final de evento com o veto do presidente Lula. Ele que tinha sido aconselhado ali a não vetar durante o evento, mas depois da negativa do presidente da Câmara e do Senado de que não iriam ao evento, Lula então resolveu fazer esse veto como um gesto simbólico de que não aceita qualquer tipo de perdão ou redução de pena a quem tentou contra a democracia, já que o ato era justamente para isso, né? Para fazer um endosso ali em defesa da democracia. Agora, eu disse que era um evento curto e não tinha como se estender mais esse evento, até porque não tinha mais o que falar e não tinha mais quem participar, porque os presidentes dos outros poderes ali não estavam, e como o próprio Supremo Tribunal Federal já vai fazer o seu evento marcado para as 2 horas da tarde, não tinha por que o presidente da Suprema Corte participar desse evento. Então, ficaria feio para o presidente Lula manter esse evento por mais tempo, um evento esvaziado que contou ali apenas com os ministros mais próximos do presidente Lula. A maioria dos parlamentares continua em recesso e o próprio presidente Lula falou sobre isso. Sim. Assinou o veto do PL da dosimetria. Voltando do recesso, será uma das prioridades do Congresso derrubar o veto do presidente Lula, certo? Exatamente, há essa expectativa, principalmente dentro da oposição, mas dentro do Centrão também há essa expectativa. A grande questão para quem está acompanhando de perto é saber se dá tempo de fazer essa votação de vetos logo no início do semestre, se não contamina com o debate eleitoral e aí talvez fique para depois. Como havia um acordo, foi construído, como você mesmo mencionou, Neila, é bem provável que de fato aconteça uma sessão ali no início, fevereiro ou março, e esse veto seja derrubado. E aí tem uma outra questão, porque obviamente partidos de esquerda devem impetrar com ações no Supremo Tribunal Federal, e essa lei vai continuar fora de vigor até que o Supremo delibere sobre o assunto, que foi o que aconteceu com outros assuntos, né? Por exemplo, desoneração da folha de pagamento, a gente viu uma novela enorme, e porque houve também, depois da derrubada do veto, uma ação no Supremo em relação a essa lei. Então, o que a gente vai observar é se vai haver, de fato, essa derrubada do veto logo no início do ano, porque se não houver, aí sim vem as eleições e a gente sabe que o Congresso evita temas espinhosos em ano eleitoral. Por isso mesmo que deve evitar, inclusive, temas da própria segurança pública. Aprovar temas da segurança pública talvez não seja o endosso desse primeiro semestre, porque já estamos em campanha, né? Os candidatos já estão nesse movimento. O que a gente pode observar é que há um distanciamento de Davi Alcolumbre e Lula. E é nisso que a oposição aposta para que Davi realmente paute, porque para quem está nos assistindo entender, é Davi Alcolumbre o responsável por pautar uma sessão do Congresso Nacional que reúne deputados e senadores e aí sim votar esse veto da dosimetria. Então é nisso que a oposição aposta, nesse distanciamento que começou lá com a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, essa indicação que ainda não foi votada no Senado. Nesse rompimento ali de Davi e Lula que a oposição aposta para continuar rompido, entre aspas, e votar então a dosimetria. A ver se essa configuração de fato vai se concretizar. É de fato muito propenso, já que foi aprovado com ampla maioria dentro do Congresso, que o Congresso derrube o veto do presidente Lula. Mas a definição sobre o timing ainda não está muito clara. O presidente Lula ainda não entregou, né, para o presidente Davi Alcolumbre, do Senado, a carta de indicação do AGU, do Jorge Messias, para a vaga ao Supremo Tribunal Federal. E o presidente Lula continua aí confabulando qual seria a melhor data para que isso aconteça. Todos sabemos que o nome do Jorge Messias não é o mais benquisto por Davi Alcolumbre, e isso acabou criando uma rusga entre
os dois poderes, acabou criando problemas entre os dois poderes, votação de projetos que não eram interessantes para o próprio Poder Executivo dentro do Senado Federal, inclusive eles, o próprio PL da dosimetria. Mas o presidente Lula não saiu enganado nisso. O PL da dosimetria foi sim acordado, foi acordado com a base governista, foi acordado, como nós dissemos aqui, com o Supremo Tribunal Federal. Esse veto vai votar. Agora, como o Gabriel disse, não sabemos em que timing, em que momento o Davi Alcolumbre vai pautar essa sessão do Congresso para que esse veto seja ou não derrubado. Então, existem algumas prioridades agora no início do ano e não sabemos se vale a pena tocar em assuntos espinhosos em ano eleitoral. Ano eleitoral costuma-se pular assuntos espinhosos e votar apenas aqueles assuntos que são benéficos para cada um daqueles candidatos que precisam se reeleger. Eu até tive comentando aqui esses dias, Gabriel, sobre qual o caminho, quais os projetos eles vão votar no quesito segurança pública. Por quê? Vão usar sim o mote segurança pública como palanque eleitoral, certo? Mas de que forma tratar da segurança pública dentro do Congresso Nacional para usar isso como palanque eleitoral? Porque a PEC da segurança pública está paradinha, está arquivada na gaveta lá na Câmara dos Deputados. O PL antifacção vai voltar para a Câmara dos Deputados, só não se sabe se isso vai ser levado à tona novamente, porque isso vai causar mais uma vez um estranhamento com o governo. Não se sabe se vai trazer Guilherme Derrite de novo para relatar esse projeto que vai ser retornado à Câmara dos Deputados. Então, de que forma Hugo Mota vai querer tratar de segurança pública para que isso beneficie as campanhas eleitorais? É um jogo, um xadrez complexo, uma vez que Hugo Mota é de um estado majoritariamente favorável ao governo, né? Ele recebeu pesquisas, tem recebido pesquisas internas, obviamente, ele que também é candidato à reeleição de deputado federal antes da presidência da Câmara, e ele está ciente de que não pode ter uma relação tão desgastada com o governo, por causa da base dele, né? Ele que é de um estado, da Paraíba, um estado que tem ali um quesito aliado a Lula, ou seja, um reduto muito aliado ao petismo e a Lula. Então, Hugo Mota não pode se estranhar a ponto de, talvez, ficar comprometida a sua reeleição. Então, ele tem essa noção. Obviamente, ele vai tomar as posturas dele. Não me parece que vai tirar Guilherme Derrite da relatoria, uma vez que foi uma escolha dele, né? Foi uma escolha do presidente Hugo Mota de colocar. Ele, inclusive, tentou se explicar ali para a ministra das Relações Exteriores, das Relações Políticas, né? A Gleisi Hoffmann, perdão. No final do ano, eles tiveram um jantar e ele tentou ali colocar panos quentes na história, falar, olha, não escolhi Derrite para atacar o governo, era uma escolha de fato porque é um nome ligado à segurança pública, mas a gente sabe que é um nome ligado à segurança pública do governador Tarcísio de Freitas, que é um dos possíveis candidatos contra o presidente Lula nessas eleições. Então, o Planalto entendeu como uma certa afronta de Hugo Mota colocar alguém do time do adversário, se a gente pode também classificar dessa forma. Portanto, é importante dizer que, no caso da dosimetria, por mais que o veto tenha sido durante o evento, ele já estava precificado dentro do Congresso, embora houve esse acordo, inclusive com o anúncio ali por parte dos governistas falando, olha, a gente até vota, mas vocês sabem que no Planalto isso vai ser vetado. Então, isso está precificado. Em relação à segurança pública, é importante a gente observar qual vai ser o movimento, porque Derrite, caso seja confirmado o relator, que é o caminho natural desse momento, vai com certeza voltar algumas mudanças que ele mesmo fez. Houve uma conversa de Alessandro Vieira e Guilherme Derrite durante a negociação no Senado, então as coisas ficaram alinhadas, mas outras obviamente estão desajustadas e Guilherme Derrite, como é também pré-candidato ao Senado, sim, vai levar a pauta da segurança pública, vai, claro, trazer para dentro do seu relatório a visão dele sobre o tema. E, obviamente, esse assunto ainda vai render ao longo do primeiro semestre. É bem possível que esse projeto da antifacção, de fato, termine no primeiro semestre, já que falta só a Câmara, mas
é importante a gente observar como vai sair esse texto, que é o que você bem pontuou, Neila, porque segurança pública vai ser o tema de todas as campanhas presidenciais nesse ano. Deixa eu aproveitar para conversar conosco o Felipe Monteiro, meu parceiro viajante, que agora está na Ásia, não sei nem como é que ele